What? Yeah. Hello. وين الله الله شباب السهل طلع طبقية اسمع طلع يكون نزهون O clima de tensão no Oriente Médio acaba de atingir um novo patamar. Enquanto o mundo observa apreensivo os desdobramentos deste conflito, uma nova polêmica surge para alimentar ainda mais a crise diplomática entre Estados Unidos, Irã e Israel. De um lado, o governo americano tenta se distanciar da ofensiva militar, que atingiu o território iraniano, alegando que não teve qualquer envolvimento no ataque conduzido por Israel. Por outro lado, o governo do Irã não aceita essa explicação e faz uma acusação direta. Segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano, esse ataque só teria sido possível com o apoio logístico e consentimento dos Estados Unidos. Essa declaração foi feita durante uma reunião de emergência com embaixadores em Teherã, já que ganhou repercussão internacional. Para aumentar ainda mais a gravidade da situação, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi claro em sua resposta. Segundo ele, o Irã pagará um preço muito alto por suas ações recentes. Essa fala por si só já levanta um alerta sobre a possibilidade de uma nova escalada militar nos próximos dias. E é justamente sobre esse cenário de acusações cruzadas, negações oficiais e promessas de retaliação que vamos falar no vídeo de hoje. Fica comigo até o final para entender cada detalhe dessa história que está movimentando a geopolítica mundial. Eu sou Leandro Rodrigues e apresento o canal Fonte Direta. Aproveita, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as atualizações em tempo real. Agora, fiquem com o vídeo. Vamos voltar a falar daquela informação de que os Estados Unidos teriam ou não relação. Os Estados Unidos não forneceram nenhuma assistência militar e nem tiveram qualquer envolvimento no ataque israelense de sexta-feira. Pelo menos foi isso que disse uma autoridade americana à ABC News. Quem traz agora as informações é o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano. Eliseu, por favor. Oi, Bia. Bom dia novamente para você, para o Nonato e para todos que nos acompanham. A gente volta a falar ao vivo, direto aqui dos Estados Unidos, 8 horas da manhã com 47 minutos, na costa leste do país. Temperatura de momento aqui no sul da Flórida, 26 graus Celsius na manhã deste domingo. Seguimos acompanhando todas as repercussões neste quarto dia de combate entre Israel e Irã. Temos várias atualizações, Bia, neste momento para fazer. A primeira, eu acho que é a mais importante, que é de momento, subiu, infelizmente, o número de mortos, viu? Pelo menos 13 pessoas, incluindo 3 menores, foram mortas em Israel após esses dias de conflito. Já no lado iraniano, o Ministério das Relações Exteriores do país afirma que por lá, pelo menos 78 pessoas morreram até o momento. Agora, com relação a essa afirmação de que os Estados Unidos continuam dizendo, através das fontes oficiais, e aí a gente fala da Casa Branca, via presidente Donald Trump, do Ministério das Relações Exteriores do país, da Secretaria de Estado, em nome de Marco Rubio, que inclusive ontem, já no final da noite, utilizou as próprias redes sociais para falar a respeito. A gente tem uma informação, confirmada ainda há pouco pela rede de TV norte-americana ABC News, de que o Irã não acredita, melhor dizendo, que os Estados Unidos não estejam envolvidos nesses ataques. Essa fala foi dada pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi. Ele disse em uma reunião com embaixadores em Teherã hoje, que aconteceu agora há poucos minutos, de que os ataques que estão em andamento de Israel ao país não poderiam ter acontecido sem um acordo
e um apoio dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, abre aspas, recebemos mensagens dos Estados Unidos por vários canais nos últimos 2 dias, afirmando que o país não teve e que não vão ter envolvimento neste ataque. Mas, como eu disse, nós não acreditamos na alegação dos Estados Unidos. Essa fala foi dada, inclusive, ao vivo, através de uma coletiva à imprensa por lá. E ele também apelou à comunidade internacional para condenar os ataques de Israel às instalações nucleares iranianas. Ele disse o seguinte, essa é talvez a última linha vermelha do direito internacional, que o regime israelense cruzou. E se a comunidade internacional for indiferente a essas linhas vermelhas, isso certamente terá consequências para todos os outros países, disse o Aragashi, que ainda confirmou ter convocado uma reunião para a próxima segunda-feira, amanhã, com o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica do país sobre os ataques às instalações nucleares de Natanz. Aliás, sobre os próprios ataques retaliatórios do Irã contra Israel, o ministro das Relações Exteriores do país disse que os ataques foram legítima defesa e acrescentou que se a agressão parar, naturalmente as reações também pararão. E ele confirmou que o Irã conseguiu atingir alvos econômicos em Israel na noite de sábado, afirmou ainda que Israel é o responsável pelo fracasso das negociações nucleares com os Estados Unidos, tendo seu ataque frustrado as negociações que estavam planejadas para acontecer hoje, neste domingo agora de tarde em Omã. Ele disse o seguinte, está perfeitamente claro que o regime israelense não quer nenhum acordo sobre a questão nuclear. Não quer negociações, não quer diplomacia e o ataque ao Irã, em meio às negociações nucleares, demonstra a oposição do regime israelense a qualquer negociação, disse ele. Agora, o que repercute bastante, Bia e Nonato, na manhã deste domingo, principalmente neste momento agora, foi realmente essa fala dele com relação a consequências para outros países, que eu reforço aqui, porque eu acho que vale muito a nossa reflexão e também a nossa discussão aí no estúdio, porque ele disse que essa talvez seja a última linha vermelha do direito internacional que o regime israelense cruzou. E ele disse que se a comunidade internacional for indiferente a essas linhas vermelhas, isso certamente terá consequências para todos os outros países. E aí a gente precisa trazer essa informação grifada, porque realmente aqui nos Estados Unidos, não apenas os analistas políticos, mas também os próprios políticos, e aí a gente fala de republicanos, do partido de Donald Trump, e democratas já demonstram preocupações, e preocupações de maneira pública mesmo, viu? Através de redes sociais, através de falas com a imprensa por aqui. Muito tem se questionado sobre se já estamos ou não estamos vivendo uma nova Guerra Fria. Já se fala isso aqui no país, esse termo inclusive tem sido utilizado por aqui, a possibilidade de uma nova Guerra Fria ou até mesmo de uma nova guerra de proporções muito maiores, envolvendo não apenas os países do Oriente Médio, mas outros países do mundo. Daqui a pouquinho, Bia, Nonato, eu volto para a gente falar sobre os jatos israelenses que estão sobrevoando o Irã sem escalas há pelo menos 50 horas. Mas isso é um assunto para a nossa próxima entrada. Eu volto já aqui no Jornal da Manhã. É com vocês no estúdio. Tá combinado. Obrigado ao Eliseu Caetano. Já vou passar a bola aqui para o Fabrício Naitz, que é a respeito dessa fala, né, dos dirigentes iranianos e que os Estados Unidos podem ter tido um envolvimento nessa ação. E aí, né, Fabrício, também na questão do Irã, a gente também não tem nem como comprovar o que está rolando por lá, primeiro pela falta de internet e pela falta de informação confiável também vinda do país persa, né, Fabrício? Exatamente, um pouco difícil a gente entender exatamente o que acontece dentro do Irã nesse momento. Algumas coisas dá pra gente imaginar que são reais. Por exemplo, a mídia estatal iraniana, a agência IRNA, confirmou a morte de 128 pessoas desde sexta-feira por conta dos ataques de Israel. Entre sexta e sábado, 128 mortos no Irã pelos ataques israelenses, é o que diz a agência estatal do país. Agora, essa possibilidade de uma participação americana ao lado de Israel nos ataques ao Irã seria um grande trunfo para Benjamin Netanyahu. Essa é uma das apostas do primeiro-ministro, de que ele vai conseguir atrair os Estados Unidos para participarem dessa ofensiva, dessa guerra contra o Irã. Se os Estados Unidos vão comprar essa possibilidade ou não, é uma outra história. Historicamente,
historicamente, a postura do presidente Donald Trump sempre foi mais isolacionista, sempre foi de defender que os Estados Unidos não sejam a polícia do mundo, como eles costumam tratar lá dentro na Casa Branca. Isso tem funcionado. No primeiro governo Trump funcionou dessa forma, tanto que foi o presidente Donald Trump, inclusive, quem assinou a retirada das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão em 2021, uma operação completamente desastrosa que foi conduzida pelo presidente Joe Biden, que só concluiu o que Trump já havia assinado. Então, a possibilidade dos Estados Unidos atacarem diretamente o Irã é uma possibilidade, ainda que remota, existente, possível de acontecer de fato. Vai depender do tamanho do interesse de Donald Trump nessa história e ver se ele cai no papinho de Benjamin Netanyahu, por assim dizer, trazendo para um vocabulário bem simples. Se ele compra a versão de Netanyahu ou não. Não seria tão positivo para os Estados Unidos. Isso, em teoria, dá um espaço, abre um espaço para o Irã atacar diretamente os Estados Unidos e ampliar esse conflito, o que não é interessante para ninguém. Para os Estados Unidos ainda compensa, em todos os aspectos, manter Israel praticamente como seu proxy, permitir que Israel ataque o Irã, fornecer Israel com armas e inteligência, além de manter tropas ali, bases estacionadas na região ao redor, principalmente com porta-aviões, para conseguir evitar ataques a Israel vindo de outras regiões, por exemplo, o Iêmen. Bom, e nós vamos acionar agora o nosso correspondente na Europa, o Luca Bassani, tem mais informações a respeito do conflito. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o Irã pagará um preço muito alto pela morte de civis israelenses. Ô Luca, o que você tem de detalhes para a gente em cima disso, hein? Pois é, Nonato, nós vemos que mais uma fala muito forte do premier Benjamin Netanyahu. Temos mais de 200 lançamentos de foguetes, mísseis balísticos, muitos drones enviados a Israel, que até agora deixaram pelo menos 13 pessoas mortas e outras dezenas de pessoas feridas. Nós vemos que isso é quase 10% de acordo com as mortes que aconteceram no Irã, também segundo as agências nacionais iranianas. Muitas pessoas podem se perguntar por que dessa grande diferença. Isso se trata da proteção urbana de Israel, os vários bunkers encontrados em múltiplas cidades, em quase todos os edifícios. Há um local seguro para que as pessoas possam se refugiar durante um ataque, e é exatamente por isso que o número de casualidades também é consideravelmente menor. Mas, dada também a destruição da infraestrutura em Israel, que já é observada em múltiplas cidades, principalmente em Haifa, em Tel Aviv, o premier prometeu uma resposta muito veemente e que o Irã pagará um preço muito alto com todos estes ataques retaliatórios que agora acontecem de forma descontrolada. Nós falávamos aqui sobre a primeira rodada, a segunda rodada de ataques, agora é praticamente intermitente esta resposta que acontece, seja de um lado, seja do outro, os caças israelenses, a Mossad fazendo operações ainda no território iraniano e os mísseis balísticos iranianos chegando no território de Israel ao mesmo tempo, ou seja, tudo indica que será um conflito longo, muitas semanas, para a gente trazer esta cobertura aqui à nossa audiência.